tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do grupo de estudos aqui da Casa Chefe, que hoje tratará do tema Família e Educação de Filhos. Constitui para nós uma alegria apresentar esse trabalho, que tem como objetivo a divulgação dos princípios do racionalismo cristão, através do estudo e da análise de temas tão importantes e fundamentais como esse que nós vamos tratar hoje. Vamos iniciar, então. Família, conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto. Conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem ou provenientes de um mesmo tronco, estirpe. Pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, parentes, parentela. Grupo de pessoas unidas por convicções, interesses ou origem comuns. Conjunto de coisas que apresentam características ou propriedades comuns. O grupo familiar formado pelos pais, ou apenas o pai ou a mãe, e seus descendentes. Agrupamento familiar considerado núcleo ou unidade básica da sociedade, constituído pelo casal e filhos, naturais ou adotados, que vivem sob o mesmo teto. Nos referimos à família nuclear, nessa última definição. Família patriarcal, tipo de família governada pelo pai ou, como na Roma antiga, pelo varão mais velho, o patriarca. Família substituta, aquela que se institui a partir de uma adoção, guarda ou tutela. Ser família, ser honesto, recatado, ser direito. Visão do racionalismo cristão. Família é a base das sociedades bem constituídas. Pode ser composta por membros de diferentes graus de espiritualidade, sendo núcleo de aperfeiçoamento moral e campo de desenvolvimento psíquico, onde devem ser exercitadas as virtudes do afeto, da lealdade, da fidelidade, da tolerância, do desprendimento, da renúncia e da comunhão de sentimentos. Interpretação do livro Racionalismo Cristão, 45ª edição, capítulo 15, páginas 124, 125 e 126. Depois da gente ler a definição léxica e a visão do racionalismo cristão, é aberto para comentários dos senhores aí. Fique à vontade. Seu amigo ali, Oliveira. Bom, a definição de família exposta é a léxica e a do racionalismo. Eu vou me remeter a dois verbos do nosso idioma. Um deles é o ter e o outro é ser. Uhum. Então, o ter é ter uma família, onde nós nascemos como os filhos. Na outra geração, nós seremos pais. Uhum. E esse binômio entre ser e ter, que realmente nos remete a uma existência aqui nesse mundo, é que nós devemos, certamente, compreender essa situação. Quer dizer, na posição... A família é sempre as mesmas, as posições é que se alternam, não? Que se alternam. Então, eu coloquei essa situação de ser e ter para tentar abrir aqui um diálogo, né? Certo. Vamos para o primeiro slide, então. Base da sociedade. Por mais que no mundo sejam observados hábitos e culturas diferentes, as sociedades bem constituídas são coincidentes ao destacarem a importância dos seus núcleos de formação moral, que são sempre os mesmos, as famílias. A manutenção dessa realidade é necessária ao desenvolvimento do ser humano e é por ele organizada. Não raras vezes, através de estímulos inconscientes, oriundos de informações que ficaram registradas quando do planejamento realizado em seu mundo de origem, próprios da sua natureza espiritual. União. A exemplo da inteligência universal, que mantém contínua ligação entre todas as suas parcelas, as famílias devem manter-se unidas,
criando vínculos afetivos que irão convergir para a consolidação de sociedades mais fraternas, que revelem virtude e moralidade nas funções exercidas em todas as áreas do conhecimento. Assim se formam as grandes nações, em que os elos espirituais que estimulam a honradez e rechaçam a egolatria ligam as famílias umas às outras. Comentários? Ninguém quer falar? Nosso amigo Luiz ali. Boa tarde, meu nome é Luiz. Rafael, eu queria falar um pouquinho sobre esse slide. Ele está certo na essência, mas a nossa sociedade se distingue muito pelas classes sociais, quer dizer, famílias que pertencem distintamente a certas classes sociais, umas se distanciando da outra. Quer dizer, os mais abastados, eles têm uma família numa posição social mais destacada, os de classe média no seu devido lugar, os mais pobres também. Então, as famílias elas se afastam por esse motivo umas das outras e passam a complicar um pouco o cenário. Alguém quer comentar essa colocação da divisão de classes alterando os interesses da família? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu concordo com ele, né? Quer dizer, isso existe, é uma peculiaridade aqui do nosso mundo, né? Dessa divisão da sociedade. Mas, assim, eu não sei se no olhar da espiritualidade, de uma certa maneira, mesmo existindo essas distinções, essas famílias, por serem todos espíritos em evolução, quer dizer, existiria uma ligação entre elas, mesmo que eu crie diferenças sociais. As diferenças sociais não alteram aquilo que há de mais puro nas famílias, que é a sua função. A família tem uma função espiritual, né? Independente da classe social, estão unidas nesse propósito. Nesse propósito. De educar e de formar cidadãos melhores. A sociedade está cheia de exemplos de cidadãos que partem de famílias mais humildes e que se destacam do ponto de vista moral. E se tornam até grandes figuras públicas e tal. Quer dizer com isso que a divisão social não altera o fundamento da família, né? E eu colocaria uma outra observação, é que, às vezes, infelizmente, dentro do núcleo da família, existem conflitos, né? Certo. Existem problemas entre os membros de uma mesma família. Eu acho que já são coisas até fruto mesmo do planejamento desses espíritos, exatamente, mas que afetam essa união interna, né? Entendeu, Sr. Luiz? Que não há a união que nós queremos nos referir, é a união de propósito da família, a sua função espiritual de, vamos dizer, receber espíritos e promover sempre os valores, a construção dos valores morais. Isso independe da classe social. Podemos avançar? Então, Oliveira. Permite fazer um questionamento aqui relacionado a áreas de conhecimento. Eu confesso que não entendi. Moralidade nas funções exercida em todas as áreas de conhecimento. Então, pelo planejamento espiritual para a encarnação, ali numa família deverá abrigar, seja qualquer a condição da família que foi definida lá atrás, espíritos de diversas classes sociais. Agora, esse conhecimento está relacionado ao quê? A bagagem de cada um. Por exemplo, às vezes, numa família muito simples, dali surge, mais tarde, um grande cientista, um grande médico. Mas a origem é comum, às vezes, até lá nos rincões do Brasil. Certo. Então, essas áreas de conhecimento estão relacionadas a quê? Não, todas as famílias produzem cidadãos que vão exercer atividades nas mais diversas áreas do conhecimento. Mas isso não se remete à própria programação? A própria? Programação? Não, isso é uma demanda da sociedade. Não, é uma demanda, mas a programação de cada um na encarnação. A programação de cada espírito na encarnação será sempre a sua evolução. E para que essa evolução possa ser atingida, ele deve proceder da maneira mais correta dentro da atividade que vai exercer. Isso que nós queremos dizer, que a família é importante na formação do cidadão em todos os ramos do conhecimento onde ele for exercer funções. Certo? Todos os ramos do conhecimento
demandam pessoas corretas, honestas, direitas, que só podem ser formadas por uma família que lhes dê essa condição. Independente do ramo onde vai atuar a pessoa, as qualidades e os atributos são os mesmos e devem ser desenvolvidos. Seja uma função mais simples, seja uma função de destaque. Sempre se vai ter necessidade dos valores que a família pode incutir. Certo? Vamos avançar? Quinto. Aperfeiçoamento coletivo. O desenvolvimento de um povo se dá em razão do comportamento moral dos seus integrantes e da sua capacidade de implementar melhorias úteis à coletividade. Essa realidade revela a importância da disciplina e da formação espiritualista no meio familiar, especialmente no tocante ao respeito mútuo entre seus componentes. É o que nós falávamos no slide anterior. A importância da disciplina e da formação espiritualista no meio familiar, para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna, né? Mais equilibrada. Então, voltando ao primeiro slide que você estava explicando, essa seria a base, né? A finalidade precípua da família é essa. Promover as condições para o aperfeiçoamento coletivo. Não é? Família como uma célula que recebe os espíritos para a sua formação e para que a sociedade possa, então, melhorar através da família. E essa formação espiritualista recebida na família vai repercutir em todas as áreas em que as pessoas, os espíritos, forem atuar na sua vida. É a principal função, então. A principal função da família. Mas voltando um pouco aqui à dúvida do Zé Antônio, sobre o espírito no seu mundo de estágio, que ele tem a determinação de desenvolver, de se evoluir, buscando uma profissão, buscando até o melhoramento moral aqui. A família muitas vezes pode atrapalhar ele, já que você falou em conflitos. É mais um desafio para o espírito? Alguém quer responder? Comentar? Essa colocação que a família pode vir a atrapalhar o planejamento espiritual? Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio, sou de Vicente Carvalho, militante de Vicente Carvalho. Em relação à base da família, atrapalhar, como os espíritos que encarnam numa família têm grau de evolução diferente, muitas vezes pode ser que um pai tenha um grau de evolução, um pai ou a mãe, menor do que o próprio filho, e não possa compreender que ele possa querer buscar o melhor. E nessa fase de compreensão, por entender, de repente, pela vida material, que seria melhor se desenvolver numa outra profissão e atrapalhar até o desenvolvimento do filho, mas não é o que... Nós não podemos esquecer maioria, que os espíritos escolhem os pais também. Exatamente. Portanto, não pode haver essa distonia na família, porque, previamente, os espíritos escolhem o lar, o pai, e uma série de possibilidades que, de uma maneira ou de outra, vão fazer ele avançar na sua trajetória evolutiva. Mas já ouviu muitas histórias, por exemplo, de os pais, por seguir uma carreira militar, quer que o filho siga a carreira militar, e aí muitas vezes força a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, e depois, mais tarde, ela mesma dá conta disso e volta, sai do meio militar, vai buscar aquilo que ela quer, realmente como profissão. Mas isso aí realmente pode acontecer devido à diferença de entendimento que existe entre os espíritos dentro da família, mas eu acho que sempre... Quando o pai, ele deseja que o filho seja de uma carreira militar, ele está desejando o melhor para o filho. Exatamente. E para que ele venha optar por uma carreira ou outra, ele foi primeiro acolhido, nutrido, educado. Né? A questão profissional é só um aspecto, né, da grande... E da habilidade que o espírito tem, né? Por exemplo, ele tem uma habilidade para outras coisas, então ele... Às vezes aceita até por admirar muito o pai, aceita até aquilo do pai. Para não decepcionar. Para não decepcionar, mas ele tem habilidade em outras coisas. Então, isso normalmente depois se harmoniza. Se harmoniza. Mais alguém? Nosso amigo aqui, de Florianópolis. Boa tarde, meu nome é Diógenes, de Florianópolis. Certo. Família. Família, a gente diz o seguinte... A união de dois seres que resolvem criar uma família, ter filhos ou não ter filhos. Certo. Para fazer a evolução. Certo.
todo espírito escolhe a sua família para fazer sua evolução, sabendo as dificuldades, o meio, a localidade, o país, independente da cor, do time de futebol, da situação do país, é ali que ele escolheu. E tem um porém muito importante. Às vezes vem um espírito muito evoluído para entrar nessa família, nessa comunidade, nesse meio, para mostrar a evolução até para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus primos e a comunidade geral. Certo? Promove, né? Ela promove. Como nós temos exemplos no mundo afora. Exatamente. Tá certo. Bem colocado. Direitos e obrigações. A harmonia nos lares depende do bom relacionamento conjugal. Entendimento, respeito e tolerância são pressupostos que devem ser adotados pelos cônjuges, sabedores de que os direitos individuais são equivalentes e complementares à estabilidade e ao desenvolvimento do núcleo familiar. Portanto, cumpre ao casal o dever de honrar a família com exemplos dignificantes. Rafael, então nessa parte aí, nós diríamos sempre no modo ideal, que existem, claro que existem lares em que as famílias se constituem, que não têm a menor noção, nem tiveram ensinamentos, e se acabam se unindo e tem... isso aí é um lado, assim, seria um lado ideal de como deveria ser, ou como se preparam para ser, mas quando chega aqui, a história pode mudar totalmente. Mesmo porque, até no plano espiritual, quando você faz o planejamento, no meu modo de entender, não existe um determinismo. Eu escolhi para aquela pessoa ser meu pai e minha mãe, e não. Que eu acho que existem opções. Por exemplo, você quando planeja, se falhar aquele casal ser seu pai, você tem uma opção para para dois. Eu acho que existem variações que você, quando faz o planejamento, assim como no nossa vida, nós fazemos planejamento, mas nós temos um plano B. Se falhar a situação, nós temos um outro tipo de planejamento. Então, nem sempre tudo aquilo que você planeja no seu mundo espiritual é exatamente o que vai acontecer aqui. Né? Não. Então, se fosse assim, a pessoa não reencarnaria novamente. Não reencarnaria. Se desse expansão a tudo aquilo que ela planejou e cumprimento a todas as suas determinações, né? Mas existe a influência da matéria, da densidade do planeta, não é? A densidade do planeta. Mas a harmonia sempre vai ser um fator importantíssimo e deve ser sempre buscada. Não, isso aí eu digo assim, é o ideal, mas existem muitas variações que isso talvez não aconteça. Mas as variações devem sempre apontar para esse caminho, sempre perseguirem esse caminho. Né? Certo, claro, nós estamos orientando o caminho certo. Exatamente. Né? Como deveria ser, ou então aqueles que estão aqui, como devem buscar. E é possível que seja assim, depende da força de vontade da pessoa, de se controlar, de exercer seus atributos. Né? É verdade. Obrigado, Fábio. Rafael, aproveitando um pouco o gancho do colega aqui, você acha que todo chefe de família, todos os responsáveis pelo lar, eles têm que ter uma força para manter a parte psíquica do lar, porque todo lar tem que ter uma integridade psíquica, porque quando um lar é acometido desse tipo de problema, todos os seus membros dificilmente escapam. Como enfrentar esse tipo de situação? A característica principal aqui do grupo do estudo é a interação entre os senhores, né? Eu só vou intervir em último caso. Vê se alguém quer comentar a sua colocação aí. Não, talvez esteja contemplado o que ele tenha falado. Porque, na verdade, nós estamos nos remetendo aqui agora só à família tradicional. Pouca coisa tem aparecido aqui no debate sobre as outras formas, quando foi definido lá atrás. Quer seja por adoção, quer seja pela legislação, que hoje se permite muitos outros tipos de grupamentos sociais, que nós temos que respeitar. Até me remeto sempre a uma fala do nosso consolidador, que ele fala, se você encarna num país, você tem que obedecer
as leis daquele país. Certo. Mas, dando um exemplo até que ocorreu com a sobrinha, ela estudava ali no Instituto da Educação. Naquela época, o pai militar, o pensamento e o desejo das famílias em geral era ter uma filha normalista, professora. E ela estudou, não por vocação própria, guiada pelos pais, na intenção de acertar. Mas, num dos trabalhos que ela foi fazer lá no 2º ou 3º ano, ela foi na Universidade Rural, lá em Seropédica, Semana da Árvore. Aí ela comentou vagamente lá com o pai, com as colegas, que ela um dia iria estudar lá. Formou-se, não quis ser professora, ficou 2, 3 anos, até que fez o vestibular para engenharia florestal. E aí ela se realizou ali. Eu pergunto, estaria no plano B aqui que o colega de Vicente Carvalho comentou? Sim, mas a primeira formação dela serviu como base para essa segunda opção. Não foi perdido o tempo que ela passou, por exemplo, na escola normal. Todo aprendizado forma acervo espiritual, é positivo e possibilitou a ela outras escolhas, lançando mão dos conhecimentos adquiridos. E adquiridos e proporcionados pela família. É isso que nós temos que destacar. Núcleos de desenvolvimento. Os lares são núcleos domésticos planejados por seus componentes, com o objetivo de promover ambiente favorável ao desenvolvimento espiritual no tocante ao aprimoramento da capacidade de percepção, entre outros atributos de seus integrantes. A evolução é gradativa, mas qualquer melhoramento tem seu valor e deve ser encarado como estímulo ao aperfeiçoamento sempre maior. Ao final de cada existência bem aproveitada, o espírito irá comprovar em seu mundo de estágio grandes avanços alcançados em decorrência dos aprendizados adquiridos no lar. Boa tarde a todos. Meu nome é Gerson. Eu e minha esposa, nós somos racionalistas cristãos. Temos um casal de filhos, já estão bem casados, entendeu? E eles aderiram por uma outra doutrina, ou sei lá o que for. Certo. Eles são, como se diz, ateus, não acreditam em nada. Certo. Não é por nós que nós estamos racionalistas cristãos, então eu queria uma explicação. Alguém pode dar a explicação aqui para o senhor Gerson ou comentar? Seu Gerson? Gerson? Seu Gerson, eu diria que nos livros do racionalismo cristão está muito claro essa definição de ateu. Na verdade, o termo ateu não existe. Ele é algo que não é bem explicado, porque o ateu ele acredita na própria inteligência universal, ele não sabe definir, ele não está bem posicionado. Mas acredito até que há 6 meses atrás, um grande dirigente da própria Igreja Católica, que foi o Papa Francisco, ele admitiu pela primeira vez que é preferível ter um bom ateu do que vários cristãos aqui dentro que não seguem a igreja. Isso ele falou e eu ouvi. Mas eles declaram mesmo que não acreditam em nada. E eu procurei para saber por que eles não acreditam. Eles não acreditam em nada, é o meu conceito e não tem solução. Certo. Mas eu entendo assim que o senhor respeitou a formação deles, como eles são, então eles entendem, com certeza, que o senhor, a doutrina que o senhor frequenta, pelo menos, eles falam assim, ela é respeitadora, o senhor não tentou impor a eles nada, simplesmente respeitou como eles perceberam a vida. Mas como nós temos o livre-arbítrio, é normal que a pessoa se defina dessa forma, já que ela não está despertada ainda para a espiritualidade. Porque depois que se desenvolve determinados atributos espirituais, é que nós conseguimos perceber melhor a espiritualidade.
Então, de repente, alguns atributos espirituais que eles têm não conseguiram fazer com que eles despertassem para a filosofia racionalista cristã. Mas também eles não se deixam atrair por negatividades, então se mantém neutro. Então, dessa forma, até a Luiz de Matos dizia, é melhor ser um livre pensador do que você estar ligado a correntes de pensamentos que a gente entende como falsa, né? Não dizendo que elas sejam falsas, mas equivocadas em algumas coisas, segundo o nosso entendimento. Embora até o nosso próprio presidente astral, Humberto Rodrigues, ele respeita muito e entende, claro, que todas as religiões têm as suas filosofias, têm as suas funções, e elas contribuem, no geral, com o mundo hoje, como está, é necessário ter várias filosofias, porque existem graus de entendimentos diferentes. Então, as pessoas que estão já mais adiantadas conseguem perceber, adiantadas espiritualmente, conseguem perceber no raciocínio cristão um caminho certo, um farol, mas algumas que não têm esse adiantamento, eles ainda buscam em outras filosofias, o seu entendimento. Então, quer dizer que eu acho que está tudo dentro da normalidade. Eu não entendi nada, mas a minha esposa vai falar alguma coisa. É que o meu filho mais velho, ele estudou várias religiões, Certo. vários livros, porque ele queria Entender, né? entender qual que ele poderia seguir. E ele achou que não encontrou nenhuma até o momento. E disse que não é que ele não acredita, deve acreditar, porque não é possível. E a menina, ela fez até primeira comunhão, católica, e hoje não frequenta. Então, ela disse que não acredita em nada. Então, mas também não acredito que ela não... Certo. Mas essa não filiação, vamos dizer assim, a nenhuma corrente religiosa não impede que sejam cidadãos de bem, Claro né, que amparados são, nos conhecimentos que receberam dentro de casa. Quer fazer o bem às pessoas. Isso. Minha filha tem um coração imenso, que está sempre ajudando as Exatamente. pessoas, meu filho. Essa quer questão dizer, da... Por ele dizer que é ateu, porque não acredita em nada, o menino, ele então estudou Certo. várias religiões, vários livros, não chegou a nenhuma conclusão. Estão lançando mão tem. daqueles valores que lhes foram inculcados na infância e na família. Isso que é importante. Isso A sua aí. filiação ou não a uma religião. Aham. 8. Confiança e fidelidade. O relacionamento entre os cônjuges começa com o comprometimento de serem francos e leais entre si. Desse pressuposto nasce a confiança, que une, dignifica, traz bons frutos e dá exemplos para os familiares. Os bons sentimentos e pensamentos irradiados pelo casal formam um ambiente fluidicamente benéfico no lar, que afasta os seus membros das más influências de espíritos do astral inferior. Serenidade e bom humor. Bons pensamentos e sentimentos são condições indispensáveis à formação e manutenção do equilíbrio psíquico. A pessoa calma pondera melhor acerca das vicissitudes da vida, abre campo de manifestação para alegria e otimismo, afastando sentimentos derrotistas e receios que se fundam no desequilíbrio psíquico. Rafael, previamente eu estava conversando com você lá fora sobre um fato muito corrente que acontece hoje em dia, sobre a situação econômica de algumas famílias que contribui muito para o desmoronamento de um lar, que você estava me explicando. E isso, temos visto muito isso acontecer. Por exemplo, as pessoas, a primeira coisa, quando o chefe de família perde o seu emprego, o seu sustento, é trazer nervosismo para dentro de casa, e a esposa também, e isso contribui muito para o abalo de uma família. Sem dúvida. Olha, esse é bem no ponto, né? Serenidade e um bom humor. Olha, uma pessoa que é bem otimista, que tem um bom humor, pode acontecer. Ninguém é de pedra. Sem dúvida. Ninguém é de pedra. Temos sentimentos. Só quando está no reino mineral, mas nós já avançamos. Exatamente. Né? Agora tá... Exatamente. Temos sentimentos, alegrias. Tem uns momentos bons, difíceis. Hoje não deu, amanhã vai dar. Se não deu agora, vai dar depois. Está certo que a parte financeira, o emprego, o desemprego, mas a pessoa, quando está bem assistida... Certo, tudo supera, né? Tudo supera. Exatamente. Não deu hoje, dá amanhã, não dá amanhã, semana que vem, ou mês que vem, ano que vem.
E unidos entre familiares, muito mais fácil será essa superação. Exatamente. Um ajudando o outro a evoluir, né? Exatamente. Que não nascemos sabendo, né? Sem dúvida. Mas trazemos a nossa carga evolutiva. Sem dúvida. Nosso acervo espiritual construído através de quê? Das dificuldades e da superação dessas dificuldades. Exatamente. E uma coisa bem rapidinho para completar. Tudo tem a hora certa, um momento certo de aflorar a parte espiritual de cada ser, de cada família, de cada sociedade e cada comando. Exatamente. Cada espírito tem o seu momento, né? Exatamente. Exatamente. Vamos ter um pouco de paciência, mas a gente quer mudar o mundo. Mas vamos esperar. Estamos trabalhando para isso, mas o processo é lento. A natureza não dá saltos, né? Exatamente. Despreendimento e tolerância. Membros de um lar são indivíduos pertencentes a graus evolutivos diversos, razão pela qual agem e pensam de forma diferente. Por isso, o relacionamento nesses ambientes requer despreendimento e tolerância, pois seus componentes erram em maior ou menor proporção. Portanto, é imperioso reconhecer as falhas uns dos outros para evitá-las, condição que requer força de vontade e, em diversos casos, renúncia. É aquele negócio também de o próprio espírito, ele vendo o próprio ser encarnado, vendo o colega cometer um erro, vê o irmão cometer um erro, ele também aprende. Então, ali está falando, até é importante para ele reconhecer as falhas uns dos outros para evitá-las. Sem dúvida. Exatamente. Então, a gente aprende muito com o erro do outro. E a gente tem que estar observando a nossa vida, é muito de observação. Muito de observação. E a parte espiritual, aqui a gente fala assim, tem duas vidas, a material e a espiritual. Até que o presidente fez uma palestra lá, está falando que só tinha uma vida. Mas o que acontece? Nessa vida material e espiritual, é que não tem como, o espírito está preso à matéria, logo você convive, onde está convivendo material, existe a espiritual, porque o espiritual é relacionamento. São indissociáveis. Força e matéria. São indissociáveis. Então, qual é a parte espiritual? É o relacionamento com o ser humano. Então, o relacionamento com outro ser é a parte espiritual. Mas essa parte espiritual só pode ser manifestada através da matéria, por isso que há... Claro, claro, através da fala. Exatamente. Porque se você fala com uma pessoa de forma agressiva, ela sente. Então, aí tem o sentimento, a percepção. Certo. Se você fala com carinho, com amor, é outra maneira de você entender as coisas. As abordagens são distintas. As abordagens. Então, na parte espiritual, é a maneira como você faz com que o outro consiga perceber. É isso, é esse amor, o carinho, o sentimento. Tolerância, desprendimento, a tolerância, né? Isso aí. Sem dúvida. Nosso amigo de Florianópolis. É muito importante isso no lar. Marido e mulher, irmão, irmã, pai, avô, filhos e netos. Somos mundos diferentes, evoluções diferentes, tolerâncias diferentes. Tem uns que toleram, outros não toleram. A gente tem que analisar um outro. Tem pessoas que não têm condições, devido ao grau de evolução de cada um, parar para analisar porque aquele fez isso. Ou não chamar a atenção naquele momento. Exatamente. Deixar para mais tarde. Por isso que nós falamos ali em renúncia, muitas das vezes. Exatamente. Né? E hoje em dia, muitas famílias estão se dissolvendo por causa da intolerância. Mas tudo está em evolução. Exatamente. E a importância da divulgação desses conhecimentos que o racionalismo cristão faz, né? Nós temos muitos racionalistas por aí que não sabem que são racionalistas, né? Sem dúvida. Temperamentos. O temperamento das pessoas é formado por traços que fazem parte da personalidade psíquica, a exemplo dos comportamentos de extroversão, timidez, introspecção, otimismo, entre outros. Essas características, associadas aos graus de espiritualidade, revelam diferenças entre os seres humanos. Portanto, as diversidades humanas devem ser compreendidas e respeitadas, pois fazem parte do processo evolutivo do espírito, que é dinâmico e eficiente. Eu faço uma ligação desse slide aí, a última palavra do slide anterior. Certo. Renúncia. Eu acho uma palavra muito forte, muito ampla. Então, eu diria que essa renúncia é sempre relativa e não absoluta.
Se nós estamos numa situação, num conflito familiar, profissional, social, na minha opinião, a renúncia é sempre relativa. Senão eu saio do meu caminho, da minha estrada. Não. Depende do que o senhor compreende como renúncia, né? Não. No contexto que nós queremos colocar, é justamente o que o nosso amigo abordou. É a capacidade, muitas vezes, de renunciar a querer impor a sua ideia ou demonstrar que está correto num determinado aspecto, justamente porque aquela outra pessoa não está em condições de entender aquela situação. Pois é. Então, Mas a renúncia nesse sentido. aí é para evitar o conflito. Para evitar o conflito. Eu estou falando num sentido mais amplo. Eu, por exemplo, com a minha bagagem que eu vim, e devo voltar aqui N vezes mais para aprender muito mais, né? Eu não posso renunciar a tudo de uma forma absoluta num conflito. Cada um Eu renuncia posso de acordo com as suas possibilidades. recuar, eu posso ter um novo entendimento. Então, por isso que eu diria Isso já que demonstra aquela renúncia. renúncia é relativa, né, em qualquer situação. Não, os sentimentos são sempre relativos ao grau de espiritualidade do indivíduo. A expressão de qualquer sentimento, né? Não só a renúncia. Ele falou em renúncia e, pela razão e pela lógica da doutrina, muitas vezes você pode ter sido um filho rebelde, uma pessoa de difícil convivência. O próprio processo das reencarnações dita isso. Então, você agora, muitas vezes, você tem que ser uma pessoa renunciada, tolerante, porque talvez no passado você tenha feito uma pessoa te tolerar também. O processo reencarnatório proporciona aos espíritos, a cada encarnação, a cada nova experiência, burilarem facetas que estavam, assim, arestas, vamos dizer, que estavam por ser aperfeiçoadas na encarnação anterior. Não é, assim, uma lei de causa e efeito nesse sentido tão estrito. Dente por olho, olho por dentro, como se diz, agora me foge o... Não, a cada encarnação há possibilidades de melhoramento, mas não quer dizer que aquela pessoa que vivencia determinada situação nessa encarnação, vivencia essa situação porque proporcionou essa mesma situação numa encarnação anterior. Não é assim. A cada encarnação existem sempre possibilidades, nunca punitivas, e sempre com um condão de oferecer um ensinamento, uma aprendizagem, um aperfeiçoamento. Então, a pessoa que atualmente desenvolve uma personalidade tolerante, não necessariamente foi intolerante na encarnação anterior, é isso que queremos dizer. Entendeu? Exato. Ela não tem essa relação direta. Então, temos que avançar. Então, aqui, em relação ao temperamento, também entendo que vem muito da sensibilidade da pessoa. A pessoa sente e vai expor ou não aquilo que ela acha. Mas em relação à renúncia, assim, por exemplo, sempre o pessoal fala da mãe. Às vezes a mãe, ela renuncia a muitas coisas que ela poderia fazer um trabalho que ela gosta de fazer pelo filho, que ela tem que criar. Ela dá importância maior, às vezes até ela é uma boa profissional, mas no momento que ela engravida, tem um filho, ela fala assim, não, agora eu vou parar aquilo que eu gosto de fazer, mas eu vou dar atenção. Ela renuncia uma coisa por um bem até maior, mas é uma renúncia. É difícil, muitas vezes, você às vezes, gostar de uma coisa e ter que deixar de fazer aquela coisa em relação a outra pessoa. Muitas vezes, um pai doente, uma pessoa renuncia de fazer muitas outras coisas para cuidar do pai, da mãe. Então, quer dizer, a renúncia é aquele espírito mesmo. Normalmente, as mães têm muito esse espírito de renúncia, né? Então, quem tem filho, assim, nas horas difíceis, sabe o que é. Todo mundo corre para a mãe e a mãe está lá para abraçar e renuncia os prazeres que o mundo pode dar a ela para poder atender a pessoa que ela tem carinho, né? Esse é o espírito da renúncia. Trocar uma coisa menor por uma coisa muito mais elevada. Isso é renúncia. Tá certo. 12. Consciência do dever. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão registrados na consciência e a fecundidade dos laços afetivos deve ultrapassar o instinto procriador. Firmando-se nos princípios racionalistas cristãos, os pais estarão preparados para cumprir seus objetivos com dignidade. Entre outros aspectos, compreenderão a responsabilidade na formação do ambiente familiar do ponto de vista fluídico, a fim de que haja harmonia
e, sobretudo, segurança para o desenvolvimento e a educação dos filhos. Já está sendo destacada a importância dos princípios e dos ensinamentos do racionalismo cristão na formação dos lares, que deve ultrapassar simplesmente o instinto procriador. Ninguém aqui se... Doutora Elizabeth vai... Não, eu queria falar até do tópico anterior, que eu acho que a gente falou muito da renúncia, mas teve uma palavra que não foi ressaltada, que é a questão do respeito, né? Eu acho que dentro, né, do núcleo da família ou em qualquer relação social, o respeito é fundamental. E aí, às vezes, o conflito vem justamente da falta do respeito a essas diferenças e as opiniões distintas, etc. e tal. Importante. Sem respeito não há convívio possível, né? Então, nesse slide aí, basicamente, dizendo que o pai deve estabelecer uma disciplina no lar e manter, né, uma disciplina, até como você falou, que já afirmando-se no princípio racional cristão, uma disciplina espiritual, como uma limpeza psíquica, e também horários para todos. Então, tendo essa disciplina no lar, aí tudo vai caminhar de forma que haja uma segurança, né? Que haja uma segurança, desenvolvimento e educação dos filhos, né? Então, eu entendi mais ou menos como a pessoa ter uma disciplina de horários para almoçar, para recrear, tendo uma disciplina também para que a pessoa fazer as irradiações, mantendo o ambiente limpo, então saudável. Então cria todo esse quadro aí, cria uma condição de segurança para o desenvolvimento e educação dos filhos. É exatamente isso. A disciplina é importante, o método, mas é um dos aspectos, né? Existem outros aspectos mais profundos dentro do quadro dos ensinamentos do racionalismo cristão, mas passam por isso, passam pela disciplina, pelo método. Sem isso não há aprendizado. Vamos para o 13º. Autoridade moral. Os filhos têm nos pais o seu porto seguro, até que se tornem independentes. Dessa forma, os pais, como fonte de autoridade moral, devem empenhar-se no sentido de dar exemplos dignificantes. As atuais abordagens psicológicas e metodológicas podem contribuir para o êxito do processo educativo. Todavia, o amor que se exterioriza no convívio virtuoso é insubstituível. O que o slide quer dizer que, por mais que avancem os meios de educação, as formas, as abordagens educacionais, o amor que vem do lar é insubstituível para a formação do cidadão. A escola não substitui o lar. Em última análise, é o que nós estamos falando aí. Sobre essa questão aí, eu gostaria de enfatizar os ensinamentos relacionados a Maria Cota sobre que ela sempre escreveu sobre o papel da mulher, né? Uhum. E também me remeto às agrulhas que passaram Maria de Oliveira em relação ao seu casamento. Então, eu gostaria de exteriorizar essas duas posições dessas duas mulheres valorosas, espíritos Dois evoluídos. exemplos. Uma com o poder da escrita pela sua assistente espiritual. A outra também é elevadíssima espiritualmente, mas que nos deu os exemplos, quer dizer, em relação ao seu sofrimento e como que ela venceu isso. Então, eu gostaria que aqui a gente abordasse mais coisas sobre o papel da mulher no lar. O que nós, nesse grupo de debate, podemos buscar como exemplo, como em relação, principalmente, a essas duas figuras máximas do racionalismo cristão. O Zé está determinando um outro tema aqui, que não é o atual, Zé. Aí tem que ter um tema só para isso, Zé. É para a gente conversar sobre esse assunto. Esse aqui agora é outro. Bom, aqui nessa autoridade moral aí, então, o que eu entendo é assim que a criança, muitas vezes, nem o pai
ela tem o pai realmente, e sem ela perceber, ela admira muito o pai. E muitas vezes tem pai que conversa com o filho com o próprio olhar. O próprio olhar já diz o que ele quer que ele faça, ou como ele deve proceder. Então, quer dizer, não é que seja medo, mas é respeito. E entendimento já de um processo que próprio construído dentro do lar. Então, quer dizer, esse amor a gente percebe, muitas vezes a gente vê a pessoa... Às vezes o pai pode até errar, que o filho acha que ele não erra, de tanta admiração que ele tem. E responsabilidade, então, nesse responsabilidade, sentido, né? Exatamente. De formar os exemplos. Então, quer dizer, mas o pai que dá esse exemplo, aquilo é que marca, aquilo entra dentro do espírito da pessoa sem ela perceber. E quando ela está vivendo, praticamente ela está reproduzindo tudo aquilo que ela aprendeu com o pai. A doutrina ensina que ensinar a criança é gravar em mármore, né? Exatamente isso. Os exemplos colhidos nessa fase vão repercutir a vida inteira. Educação dos filhos. As relações na família acarretam afinidades de sentimentos e interesses afetivos. Assim, os pais são os principais responsáveis pela educação da prole. Atestam senso de responsabilidade quando constroem um lar no qual respeito, fidelidade, ternura, compreensão e disciplina são qualidades espirituais básicas que proporcionam a aprendizagem da abnegação, a identificação com o reto juízo e o exercício do domínio próprio, condições essenciais para a expressão da autêntica liberdade. Na origem e difusão do flagelo das drogas e dos demais vícios, bem assim dos desregramentos no campo da sexualidade, grande parcela de responsabilidade pode caber aos pais, na medida em que, negligenciando a educação moral, seja por exposição enganosa da virtude e da ética, ou por deficiência em sua vida moral e social, mas escondem que manifestam a elevada missão a que estão ligados. Então, aqui, né, tinha um tabu, né? Antigamente, essa parte, a própria educação sexual, que vai falar na parte de sexo aqui. Então, os pais não conversavam com os filhos a respeito disso. Então, e muitas vezes escondiam informações, mesmo por não saberem. Então, aí, hoje em dia, tudo devido às grandes informações nas redes, e hoje em dia a divulgação da informação é tão grande, que uma criança pequena já sabe tudo sobre isso. Uhum. Então, quer dizer, de certa forma, nessa parte aí, a divulgação excessiva, ela pode ser prejudicial até. Muitas vezes antes do Tudo tempo... em excesso é prejudicial. Antes do tempo e na forma de abordar. Então, na educação dos filhos, tem que ter um momento certo de fazer a abordagem, que nem comentou aí. E os pais não podem se omitir em determinados momentos de chamar o filho para conversar. Sem dúvida. Né? Se ele quer falar. Boa tarde. Boa tarde. Então, é que geralmente no âmbito social, né, no setor social que nós trabalhamos, nós costumamos dizer que a família é a referência dessas crianças, né, dos filhos, independente de ser ou não gerado naquela família. Certo. Então, essa importância tanto buscando o slide 13 e o 14, a questão da autoridade moral, né, na educação dos filhos, eu acho que a responsabilidade que se tem de educar é desenvolvida através daquele conhecimento que cada um tem, né, e vai tentar até pesquisar, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente não sabe, a gente tentar aprender para poder passar. Eu acho que é esse o grande crescimento que dá a todos. Sem dúvida. A função mais real da família é crescerem juntos. Sem dúvida. Isso mesmo. E, principalmente, aqui falou sobre drogas, né? Drogas e difusão do flagelo das drogas e os demais vícios. Uhum. Porque é que atinge maior a nossa população hoje, né? Infelizmente. Então, os pais, quando colocam os filhos hoje na escola, a principal preocupação de que eles não... orientação para não receber uma droga, não desenvolver... tomar. Por exemplo, os jovens hoje, você vai na rua, você vê que eles bebem.
bebida alcoólica, gostam de ir para a balada, agora é que eles falam balada, e vão, antigamente, 10 horas o pessoal estava em casa, a garotada. Eles querem sair 11 horas da noite, meia-noite, chegar 2, 3, 4 horas da manhã. Então, quer dizer, os adolescentes mesmo, garotos de 13, 14, 15 anos, 16, hoje em dia está nesse nível. Essa realidade representa justamente a desvalorização da família, né? Exatamente. Infelizmente. 15. Poder de assimilação das crianças. A criança possui estrutura fluídica em fase de consolidação até mais ou menos os 7 anos de idade, circunstância que facilita a tarefa educativa dos pais, no sentido de produzirem impressões e exemplos que serão facilmente assimilados por ela e ensejarão, no momento próprio, o desenvolvimento da sua consciência moral para que interprete fatos e formule opiniões seguindo a razão. A verdadeira educação, baseada em princípios espiritualistas e ensinamentos virtuosos, preserva ou liberta a criança do medo, do egoísmo e do orgulho, bem como dos complexos de culpa e de inferioridade. O slide quer destacar a criança até mais ou menos 7 anos de idade, com a sua estrutura fluídica ainda em fase de consolidação, está mais suscetível a receber as impressões passadas pelos pais. Essa colocação aqui é muito importante. Quer dizer, a criança possui sua estrutura fluídica até mais ou menos 7 anos. E, nesse período, ela assimila coisas, quer ter um mundo próprio e tal. Sem dúvida. Mas acontece, o que está vendo recentemente, parece que as crianças de hoje já nascem com um chip na ponta do dedo, né? Então, há uma transformação tecnológica que os pais não acompanham e o que os filhos, com extrema facilidade, assimilam. Mexer no celular, no computador, os mais velhos não conseguem, não buscam esse conhecimento, né? Imagina hoje mostrar uma máquina de escrever para uma criança do dia de hoje, né? É uma peça de museu. Então, o resultado. Esse abismo trazido pelo desenvolvimento tecnológico e que os pais, mesmo se esforçando, não conseguem assimilar, né? Isso pode trazer, sim, sérios distúrbios de compreensão, de entendimento e até mesmo de renúncia. Mas eu não colocaria como um abismo, né? Isso faz parte, é uma marca do processo evolutivo. Quando a máquina de escrever surgiu também, causou grande embaraço nas gerações que antecederam. Isso é característico do processo evolutivo e a humanidade tem toda a condição de superar essas. Eu sei, mas como que os pais hoje, os pais de hoje, os jovens pais, quer dizer, os jovens pais já assimilam a tecnologia. Mas acontece o seguinte, realmente eu acho que isso aí é você com a sua neta lá que mexe em tudo e você fica sem graça. Vou contar até uma história aqui. Outro dia, viajando no metrô, eu brinquei com um cidadão que estava com o celular. Aí ele falou que tinha um filho de 2 anos e que ele foi mostrar o álbum de família, o garoto lá de 2 anos, 3 anos, ele pegou, ao passar as folhas, o garoto fez assim, ó. Queria passar como se fosse um celular. Certo. Mas, assim, Zé, acho importante nisso aí também é o pai dar limite, né? Por exemplo, tem que saber o que o filho está olhando no computador, tem que ter ele tem que ter, não pode ter liberdade para estar usando a toda hora. Então, a educação nesse ponto aí também, ele tem que saber o que o filho está vendo, tem que estar acompanhando, porque o filho é pequeno, não consegue raciocinar, não entender a maldade que existe na rede. Então, tem que estar acompanhando ali o que ele está vendo, o horário que ele tem para poder ver. Então, tem que ter disciplina, já, mesmo desde pequeno. E é claro que o pai, nessa hora, tem que se esforçar também para poder ter um entendimento um pouco maior. Certo. E é difícil mesmo, por exemplo, a geração atual. Eu tenho uma filha de 15 anos, aí ela estuda numa escola, as colegas querem ir para, que nem eu falei para você, para uma festa, mas a festa começa às 11 horas da noite, é uma festa de 15 anos, festa de 15 anos, tá? Mas aí termina até que horas? Termina lá
2, 3 horas da manhã. E se ela não for, ela fica Deslocada, isolada, né? ela fica isolada. Se ela não participar, ela fica isolada. Então, nem sempre você consegue... São os desafios da atualidade, né? Você tem mais é que orientar, conversar, para que eles possam ir assimilando a parte da responsabilidade dele, moral, perante a vida. Certo. E essa parte aí que tem dado. E as crianças elas realmente estão mais desenvolvidas hoje em dia, ainda mais para esses usos de ferramenta É uma tecnológica. demonstração do processo evolutivo. Né? Exatamente. Conselhos maternos e paternos. O respeito filial se revela pela docilidade e obediência aos pais. Os filhos que aceitam seus razoáveis conselhos demonstram sabedoria e podem precaver-se dos comprometimentos e das desordens humanas que ameaçam as sociedades. O direito dos filhos à educação é dever primacial e inalienável dos pais. Portanto, atenta vigilância ao comportamento das crianças e dos jovens é medida que se impõe a mães e pais responsáveis. É o que você dizia no slide anterior. Atenta vigilância ao comportamento das crianças. Referente os filhos, quando o filho vem da aula, o comportamento dele muda. Dia seguinte ele acorda com um temperamento diferente, comportamento diferente, ação diferente. Tem que prestar atenção no que aconteceu. Às vezes um sonho, uma atitude no colégio, ele não conta para o pai, não conta para a mãe, guarda, aquilo ali fica guardado. E aquilo ali prejudica muito o desenvolvimento. Aí o pai tem que sempre ficar e dar conselho para o filho. O seu amiguinho falar isso, escuta. Mas o papai falou isso. Será que lá fora ele sabe que o pai explicou? Tudo bem. Aqui nós estamos falando sobre essas matérias, nós temos mais conhecimento que muita gente aí fora. Felizmente. Infelizmente. Mas hoje em dia a tecnologia está aberta para todo mundo. A mídia está aberta a todo mundo, cabe a cada um aceitar. Os filhos têm mais acesso com a gente, à informação. A educação, vamos dar o ditado, educa os filhos em casa para eles não aprenderem lá fora. Tal pai, tal filho, tal filho, tal pai. Verdade. Tendências e inclinações. O racionalismo cristão, com sua natureza evolucionista, amplia progressivamente o paradigma educacional. Ao contemplarem o aspecto espiritualista da doutrina, pais e educadores têm um panorama vasto da educação. Nesse contexto, pode-se afirmar que o processo educativo principia na vida intrauterina. Entretanto, é no período infanto-juvenil que os pais precisam estimular, em tom apropriado, justo e prudente, o despertar das potencialidades latentes nos meninos e nas meninas, nos moços e nas moças, corrigindo suas condutas inadequadas. Eis o que ensina a doutrina racionalista cristã: ativar nas crianças e nos jovens os atributos e as faculdades espirituais que possuem latentes, auxiliando seu desenvolvimento por meio de vivências elevadas e progressistas. É importantíssimo observar as tendências das crianças, né? Então, desde cedo, até mesmo tem aquelas que já desde pequenas já demonstram ser irritadiças, aquelas que não aceitam tudo, tipo do contra. Então tem que observar as tendências das crianças realmente. E quem tem a oportunidade de conhecer o racionalismo cristão vai ter essa facilidade de conhecer a doutrina, saber da parte dos atributos espirituais e conseguir passar para os seus filhos como realmente proceder, como né? proceder. É Então, identificar ali, já desde pequeno, já dando aquela educação. Reconhecendo, reconhecendo. E por isso, de repente, o espírito, às vezes até uns que têm mais dificuldades, vão escolher os pais racionalistas ali para poder passar para eles. Porque não é mole, não. Tem criança aí que... É uma possibilidade. Equilíbrio educativo dos pais. A família é a primeira experiência de socialização da criança.
Dessa forma, o autocontrole dos pais é indispensável na construção dos vínculos de uma contínua amizade familiar, onde repousa a melhor garantia para a sua perene felicidade. O equilíbrio emocional dos pais é indispensável para o êxito na educação dos filhos, condição que irá repercutir positivamente na sociedade. Aqui é a palavra para o nosso amigo. É o exemplo do pai, da mãe, porque o filho, ele observa desde pequeno. A gente pensa que ele também está brincando ali, mas ele está com a antena ligada, com o olhinho olhando o que estás fazendo. Verdade. Eles fazem isso. Outra coisa importante, quando o filho, até uma certa idade, ele traz de bagagem, se manifesta. Na anterior, ali... Abordamos isso. Está ali, bem ali, se manifesta. Então, cabe aos pais mostrar na parte do equilíbrio, ter paciência com os filhos e fazer um equilíbrio para ter o êxito com os filhos, na educação deles. Porque eu digo uma coisa para vocês hoje, o equilíbrio dos pais, o pai com a mãe, o marido com a esposa, o esposo com a mulher, tem que ter o equilíbrio. Senão, é o espelho, vai ser o espelho. Sem dúvida. Diálogo. Diálogo sincero fornece substância moral que sustenta as relações afetivas, evitando graves desencontros e incompreensões temporais, inimigos da harmonia entre pais e filhos. Entendimento prévio entre os responsáveis enseja segurança nas abordagens. A influência dos genitores é fundamental na formação do caráter dos filhos, na identificação dos reais valores espirituais e na afirmação da própria identidade, sem que haja autoritarismo nem imposições descabidas, quase sempre de tristes consequências. O filho chega, pai, eu queria conversar esse assunto com o senhor. Não, meu filho, hoje eu tenho uma tarefa, estou muito ocupado. Amanhã eu vou conversar contigo, chega amanhã e a coisa vai para frente, vai para frente. Vai se avolumando, não é? Vai chegar um ponto que fica complicado. O diálogo entre marido e mulher, entre filhos e pais, avós, é fundamental, em todos os aspectos. É verdade. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Então, também acho o seguinte, quando você faz aquele papel disciplinador, em que você tem que, também, a criança é arteira, você tem que dar o limite a ela. E muitas vezes ela quer fazer e você vai dar um castigo, muitas vezes, porque ela está tentando ver vai desafiar o tempo inteiro. Então, você cria aquilo ali. E muitas vezes também, em determinado momento, ele sabendo, às vezes, a criança que está fazendo uma coisa errada não vai contar ao pai. E aí é difícil. O pai tem que ter muita percepção do que está acontecendo, que nem ele fez o comentário. Quando o filho chega em casa, tem que analisar como a maneira como ele chegou, como é que foi cabisbaixo, se ele foi alegre, se está diferente de alguma forma dele ser, para poder, porque às vezes o filho não vai tentar esconder do pai, o pai também tem que estar ali atento e dialogando sempre. Para poder conversar com ele, ainda mais quando chega nessa fase mais de adolescente, que existe a diferença de gerações, né? Então, o pai gosta de coisas da geração dele é totalmente diferente da geração do novo. O pai, assim, o cara gosta de lá, o pai dançava junto. Hoje em dia a dança é hip hop, eu não sei mais o quê. Então, quer dizer, aí a coisa é diferente. Então, o diferente, muitas vezes o pai não compreende tanto e o filho, meu pai é careta. Tem que ter um esforço mútuo aí das gerações. Tem que procurar estar atualizado. Isso aí. Nossa amiga Mariana, o móvel já está pronto, pode falar agora. Não, aprende mesmo. Sabe por quê? Eu tenho um sobrinho, ele morava comigo, ele e a mãe dele. Ele era pré-adolescente. Eu pagava as contas, né? Eu e ela. Ele entrava debaixo do chuveiro a gás, ficava. Eu falava, anda, Fabiano, você está gastando muito gás.
Um dia eu falei para ele assim, quando você trabalhar, a primeira coisa que você vai fazer é você pagar a conta do gás. Ele não acreditou. Eu tinha direito à garagem, mas não tinha carro. Eu falei assim, bom, não posso te dar mesada. Faz o seguinte, você aluga a garagem, quando você alugar, e você fica com mesada. Ele, no instantinho, 2 dias ele conseguiu, alugou. Deixei ele tomar gosto do dinheiro. Primeiro mês, segundo, terceiro, falei, agora, a partir de hoje, você vai pagar o gás. Tia, vai pagar o gás. Quando vinha mais alta a conta do gás, sabe o que ele fazia? Ele ia lá na empresa para saber por que a conta do gás veio alta. Hoje em dia, ele não deixa uma luz acesa, não deixa nada. Importante, isso mesmo. Aprende mesmo, tá? Isso aí. Mas você não discutiu, não proibiu, levou, conduziu de outra maneira. É assim que se educa. Vamos lá, que já tocou o tempo. Falhas de caráter. Responsáveis pela estruturação do caráter e da personalidade dos filhos, os pais devem observar suas expressões de maturidade moral, que se apresentam já na fase infanto-juvenil, admoestando-os com segurança, interesse e, sobretudo, amor fraternal, ao apurar os argumentos e analisar as circunstâncias formadores da personalidade. Auxiliar os filhos na superação das falhas abrirá campo para seu desenvolvimento pleno e digno. Irão se esforçar para melhorar a cada dia. É o que você colocou. Bem compreendido? Não pode deixar de chamar atenção quando perceber ali o filho, não deve deixar passar. Certo. Mas deve ser com carinho, deve chamar ele para conversar, porque nessa fase ele já começa a raciocinar. Infanto-juvenil, já ali com os 15 anos, 16, assim, adolescente, ele já entende. Começa a formar o discernimento. Ele já começa a raciocinar mais, porque quando é criança, nem raciocina. Muitas vezes agem por impulso. Não consegue raciocinar tanto, né? Mas já assim, já 15, 16 anos, já lê, já entende as coisas, já raciocina e tem que chamar ali, conversar com ele quando ele tiver essas falhas do caráter. É isso aí. Isso aí. Confiança e exemplo. A boa educação dos filhos exige equilíbrio e exemplos dignos dos pais, de modo a evitar a supressão do respeito, que é indispensável ao bom relacionamento e à harmonia familiar. Portanto, os pais devem ser comedidos ao admoestarem os filhos, não se deixando influenciar por comportamentos adversos ou vibrações fluídicas estranhas ao ambiente do lar. De todo modo, os procedimentos dos pais contribuem diretamente para a formação dos laços de confiança dos filhos e auxiliam na formação da sua maturidade, necessária na futura tomada de decisões. Apertando aí, pô. Controle e vigilância. A bagagem espiritual do ser humano é adquirida ao longo de inúmeras existências, refletindo o aprendizado alcançado e o caráter já formado. Aos pais cabe auxiliar os filhos a se despojar de tendências negativas persistentes, que dificultam a evolução durante a existência. Os genitores, ao exercerem sua ação educadora, sem nunca abandonar as expressões de bem-querer e o diálogo franco, demonstram compreensão e respeito, estimulando nos filhos o desenvolvimento dos atributos e das faculdades do espírito. Isso evita revoltas e contestações, tornando as restrições bem compreendidas e aceitas. Não sei como, mas eu te diria que é mais bem sucedido um casal de pais que contribuem para a evolução de um espírito que, por várias reencarnações, sempre estacionou
no mesmo erro, no mesmo... Então, ele, com essa atenção que você está falando, colocar na frente, ele tem um grande mérito, né? Grande mérito. E esses valores que ficam impregnados na criança, no espírito, vão repercutir também na construção de uma sociedade mais fraterna, né? Realmente, o pai ali que consegue ajudar o filho a despojar de tendências negativas que duravam em outras reencarnações, para ele vai ser um espírito que ele vai sempre admirar muito. Porque e os pais também aprendem com isso, é uma relação recíproca. Mas é recíproca, mas se o pai é mais evoluído, por exemplo, eu acredito que nesse caso, para você perceber e ajudar a tirar assim, deve ter um grau de evolução maior, porque para lutar contra aquela tendência negativa. A não ser que ele tenha, de repente, seja um atributo que esteja mais desenvolvido e ele exatamente, conseguiu. Porque essa questão de mais evoluído, menos evoluído, nós devemos evitar, porque somos mais ou menos temos as mesmas possibilidades espirituais. Dificilmente uma figura se destaca assim como mais evoluído no contexto social. O que acontece é que determinados espíritos lapidaram alguns atributos, outros ainda não, e por isso há essa interação. Mas não corresponde diretamente a essa ideia de mais evoluído ou menos evoluído, porque os espíritos que processam a sua evolução nesse planeta de escolaridade estão em faixas próximas de evolução. Eu não concordo com você nisso aí, não. Mas, de alguma forma, assim, eu acho que a gente não pode dizer que são próximos e nem são muito distantes, díspares, né? Não sei. Assim, um já está num mundo, vamos supor, intermediário, e o outro está no mundo denso. Mas essas questões são sistemas de referência para que nós compreendamos as diferenças espirituais. Mas nós não podemos colocar que tal espírito é mais evoluído ou menos evoluído. Quem é que vai se intitular mais evoluído? Nós estamos em demandas, necessidades de evolução, uns numa parte, outros noutra parte, e devemos interagir sempre querendo auxiliar, também somos auxiliados, isso representa o processo evolutivo, mas sem essa distinção de ser mais evoluído ou menos evoluído, porque estamos num planeta de escolaridade, se fôssemos muito evoluídos não estávamos aqui. Agora, as nuances do processo evolutivo existem, mas o que é interessante é sempre a interação dos espíritos. Não, claro, mas existe a diferença. Existe, mas não devem ser destacadas, né? Mas e você percebe no procedimento. Quando uma pessoa procede de uma forma, você percebe que o procedimento da pessoa ela não é vingativa, não emite pensamentos ruins. Você sabe que mas tem outras qualidades também, e essas dificuldades vão ser superadas. Eu não estou dizendo que a pessoa que está aqui já está evoluída, não. Muitas vezes eu estou dizendo assim, ela está buscando outros patamares de evolução. Ele está buscando a evolução dele e está contribuindo com o outro. O fato de ele contribuir com o outro também já é uma forma de elevar a espiritualidade dele. De ambos. De ambos, te falando. Mas eu acredito que existem espíritos que têm grau bastante diferente numa mesma família. Não tão próximo. Quer falar alguma coisa, Jefferson? Numa família, quando o espírito escolhe uma família, o pai, a mãe ou o filho, a gente não sabe o grau de evolução que eles estão na camada evolutiva. A gente não sabe. Não entendi, desculpa, pode repetir. O pai ou a mãe ou o filho, esses três, a gente não conhece o grau de evolução da camada evolutiva de cada espírito, ou do pai ou da mãe do filho. Às vezes ele vem só naquele momento ali, entra numa família para encarnar, para atingir aquela evolução que ele precisa. Sem dúvida, tem suas demandas evolutivas. Porque são várias camadas. Sem dúvida, são vários atributos que precisam ser porque lapidados. quando ele encarna, ele vai passar pelo mesmo processo que todos os espíritos passam no começo da encarnação. Nosso amigo. Talvez eu vá me antecipar aqui. Certo. Eu tinha uma colega de trabalho, uma senhora, e ela se dizia pai e mãe, que criava dois adolescentes, um casal. Existem muitos casos assim. Aí ela costumava dizer também, quando ela contava para a gente lá no trabalho, os adolescentes, né? Aí ela dizia assim, o que fez isso? Fez aquilo. Aí ela respondia para a gente assim, filhos, por que tê-los? Se não tê-los, como sabê-los?
Então, realmente um Era exercício. uma filósofa, né? Mas era uma mulher muito inteligente, muito preparada. Mas, então, ela criava os dois filhos uma juntos. família Eu monoparental. lamento que aqui, desculpa, eu lamento que aqui nós falamos muito em pais. Pais. Eu gostaria de saber no papel da mulher e do próprio homem nessa família moderna. Quer dizer, a mãe sempre é o pilar maior. Sempre foi e continua sendo. Mas agora, com a ida dela para já algumas décadas, conquistar o direito de votar, de ter mais independência, de ser comerciante, mas o homem não assumiu o seu papel em ajuda da mãe. E isso não é para pai, é para pai e mãe. Essa responsabilidade de família e de filhos. Certo. Alguém quer comentar? Pois não. Olha, na vida espiritual, o espírito, quando escolhe um corpo feminino, eu acho que, Zé Antônio, eu acho que essas questões são, quer dizer, desculpa, relevantes, porque o espírito escolhe o corpo, escolhe o país, escolhe a etnia, ele escolhe isso tudo. Então, como ele falou, está certo, a sociedade está evoluindo, as mulheres estão indo ao mercado de trabalho, e muitos dizem até que se um dia tivermos mais mulheres líderes religiosas, mais mulheres donas de banco e mais mulheres na política, acabou o mundo masculino. 3 questões só. Mais mulheres banqueiras, donas de banco, mais mulheres na política e mais mulheres líderes religiosas. Acabou o mundo masculino. Eu acho que os pais hoje em dia estão modificando muito, porque meu genro com minha filha tem 10 anos de casados, ela tem uma filha de fazer 2 anos. O primeiro banho foi ele que deu, ele acompanhou na maternidade o tempo todo, ele vai para a cozinha, ele faz o que tiver que fazer, ajuda ela em tudo, quer dizer, compartilha tudo, dever de casa são iguais, não tem essa que ela faz mais ou ele faz menos. Eu acho que isso está mudando, muito. É o que tem que mudar, porque a mulher trabalha fora, chega em casa, tem os afazeres também, ele também trabalha, então acho que é muito justo. Tem que participar, né? Tem que participar. A modernidade está chegando aí. Exatamente. Mas é o que nós... Graças a Deus para as mulheres. É o que nós falávamos no início. A sociedade vai se transformando. As famílias acompanham essa transformação social. Certo. Esse caso de famílias monoparentais, onde só a mãe ou o pai assume a função de pai e mãe, ou de mãe e pai, refletem mudanças da sociedade. Mas os valores, as virtudes, os deveres serão sempre os mesmos. Os atributos são os mesmos, independente das mudanças da sociedade. Se o filho é criado só pela mãe, ou é criado só pelo pai, ou é criado por casais com outra definição sexual. Todas essas possibilidades não impedem que seja passado conhecimentos morais, passado as virtudes necessárias para o enfrentamento da vida. A sociedade se altera, as famílias acompanham, mas devem sempre incutir o melhor nos seus filhos. Na sua prole, né? Os homens aqui não se acanhem. Não. Não se acanhem. A máquina da roupa está cheia, parou de trabalhar, estenda a roupa para a mulher. Isso aí. Ela está cansada de manhã, levanta, faz o café para ela, deixa tudo prontinho. Final da tarde, ela ficou a tarde toda na cozinha, arrumou a cozinha, foi deitar 3, 4 horas da tarde, você como está aposentado, 5 horas da tarde, 5h30, acorda ela que o café está pronto. Isso aí. Importante. Vai ser até aplaudido pelas mulheres aqui presentes. É isso aí, muito bem. Muito bem. Muito bem, isso mesmo. Isso aí. Claro. Isso mesmo. Mas tem mulher que não vai aceitar que o homem faça isso, não.
Mas tô brincando. Não, brincadeira. Esse negócio hoje em dia, hoje está tão repartido, né? E a mulher realmente tem a dupla jornada, né? Porque acaba chegando, trabalha no lar e algumas funções lá o homem não faz, né? Então tem que ter realmente a repartição das tarefas aí. Por exemplo, na minha casa eu lavo a louça, minha esposa faz o almoço. Então, a gente divide algumas tarefas realmente no lar, porque você não quer ver a sua mulher também ficar lá morta de trabalhar e você ficar vendo televisão lá sentado. Não dá, né? Não dá. Então, tem que dividir realmente as tarefas dentro da medida do possível, né? Tem coisas que o homem não tem habilidade para, de repente, fazer uma comida gostosa que nem a mulher faz, mas varrer, lavar uma louça, varrer a casa, se dá para fazer tranquilamente. Gratidão dos filhos. A família é moldada sob os sentimentos de amor, dedicação e renúncia dos pais, que colocam acima dos próprios interesses o bem-estar e a subsistência dos filhos, formando laços afetivos fortíssimos que marcam profundamente o espírito, despertando nele o sentimento da gratidão. Os filhos, portanto, devem ser gratos a tudo que aprenderam com os pais, por todo o amor que deles receberam, por seu apoio nos momentos difíceis, pelos conselhos úteis, pelo provimento das necessidades básicas, pelos cuidados diretos com a saúde e higiene, pela própria vida, enfim. O sentido da gratidão. Rafael. Sim? Rafael, é o seguinte, esse nome gratidão é uma palavra muito bonita, né? E é de um valor espiritual muito grande. Você ter gratidão às pessoas, até os filhos, avós, os pais. Mas a gente vê que essa gratidão, na maioria das vezes, ela só acontece pós-mortem, na maioria dos casos. De reconhecer realmente o efetivo valor dos pais, dos avós, quando ainda estavam nesse mundo. Isso, às vezes, só vem muito mais tarde, com arrependimento, e, às vezes, até que trouxe débitos espirituais para os descendentes. E, realmente, solidariedade e gratidão são palavras que deveriam ser praticadas plenamente todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, principalmente no seio familiar, em relação aos ascendentes. Estamos trabalhando aqui para isso, no racionalismo cristão. Concordo em parte com o Zé. Pode acontecer algumas coisas nesse nível aí, mas não acho que nem a grande maioria. Eu acho que a grande maioria é quando você, que era filho e que depois você passa a ser pai, aí você reconhece muita coisa do seu pai e da sua mãe. Então, aí nesse momento, assim, até algumas coisas que você não reconhecia antes, você, quando vai ser pai e aí você vai passar por aquela situação toda, você vai vai ter aquele reconhecimento do que foi o seu pai e a sua mãe, entendeu? Pelas dificuldades que passaram. Então, enquanto você não passa por determinadas situações, você às vezes não tem a noção realmente de como foi o seu pai e a sua mãe foram bons para você. E essa questão de expressar a gratidão depois da morte dos pais, com a morte, os espíritos não estão desligados. E ainda é momento de se exteriorizar aquilo que se aprendeu com os pais para através do pensamento. Através da conduta. Os exemplos que ficaram lá atrás podem repercutir no outro tempo, porque os pais não esperam reconhecimento. Esperam que os filhos procedam da maneira como foram ensinados, né? Então, sempre é tempo para ser grato. E também de você elevar o seu pensamento, né? Porque você sabe que o espírito está num plano espiritual, no mundo recebe esse influxo positivo, recebe esse fluxo positivo, embora já tenha desencarnado. Rafael? Sim. Algumas culturas, alguns povos até, algumas culturas, alguns países, acham normal, depois de algum tempo, encaminharem seus pais para casas de repouso naturalmente. Outras culturas preferem que eles fiquem até a sua partida. Uhum. Alguém acha ou você acha que... Como é esse tipo de coisa? É normal?
Tem a ver com a gratidão? Não é normal. Na nossa opinião, o ideal é que os idosos fiquem nos seus lares. Mas é preciso que esses lares também tenham estrutura. Muitas vezes não tem estrutura para atender às demandas do idoso, né? Mas o ideal é que o idoso sempre fique no seu lar, recebendo o carinho dos filhos, dos parentes. Essa é a situação ideal. Dá o microfone para o Jefferson, por favor. Não, fale alguma coisa, por favor, Jefferson. Dá uma ilustração aí, por favor. Ele vai falar do ponto de vista legal. O Estatuto do Idoso prevê a obrigatoriedade dos familiares darem o apoio, o abrigo necessário aos seus É uma questão de lei, né? idosos. É lei. É lei. É correto. Correto, como ele falou, o Estatuto do Idoso. Exatamente. Mas tem um porém. Tem que ver a situação que o idoso está no momento passando. É o que nós falamos. Cada caso é seu caso. É. Dando assistência na saúde, porque hoje Necessidades, né? Porque o clima hoje mudou muito, nós estamos sujeitos a muita coisa. Uhum. E uma coisa importante, a gratidão. Sobre a gratidão. Meu filho já trabalha, tem família. Às vezes ele para de fazer, ele vem dar atenção para mim, sem eu pedir. E eu agradeço. Assim, pai, não, deixa de bobagem, pai. Eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer ao Senhor. Satisfação. Porque eu cheguei hoje onde eu cheguei, graças ao Senhor. Aí eu digo para ele, meu filho, teu pai não sabe de tudo. Eu sei, pai, mas tudo tem a sua evolução. Ele não é racionalista. Mas reconhece. Exatamente, é como o nosso amigo falou, está dentro da família racionalista cristão, então, tal, ensina, mas ele tem uma visão... Se ele é portador desses valores que o senhor está aqui narrando, sim, é racionalista cristão. Sim, aí eu converso com ele, filho, tal. Pai, não sei o que, pai. Daí eu acabasse de falar que um racionalista, né? Explana. Uhum. E uma coisa assim, que mudando um pouquinho, hoje eu venho, como o pessoal sabe, que eu vim de Florianópolis. Certo. Todo sábado, a minha esposa fica contando de domingo a sábado para mim fazer uma pizza para ela. Porque ela não gosta de comer pizza fora, não sei porquê. Certo. A pizza, você faz uma pizza muito gostosa, com amor e carinho. Isso. Porque dentro de casa, só atenção para os dois. E você sai fora, aí um fica olhando para o outro lado, um fica mexendo no celular, aquela coisa toda, né? É. E eu fico muito grato, porque as futuras gerações vão ser muito gratas a nós nesse momento. Oi, boa tarde. Boa tarde. Sou Natalina, sou militante aqui da Casa Chefe. Muito prazer. Prazer. A gratidão dos filhos. Eu sou filha caçula de uma prole de 4 filhos. Minha mãe foi mãe. Criou os 4 filhos sem salário e, aos 40 anos, perdeu a visão. Nos educou, nos deu bons exemplos, nos ensinou a espiritualidade através aqui do racionalismo cristão, nos encaminhou no caminho do bem, sempre dando os bons exemplos. Então, no finalzinho agora da vida, ela partiu com 91 anos. Na minha adolescência, eu procurei trabalhar e a minha preocupação maior, antes de constituir a minha família, era constituir um patrimônio, uma casa própria, para dar condições à minha mãe, ter a velhice bem assistida, tendo seu imóvel, eu tendo condição de mantê-la. E foi o que aconteceu. Ótimo. Eu me encaminhei aqui, que ela quem me trouxe para cá, eu tive o tirocínio de seguir o farol, que a doutrina nos ensina, eu tive o acompanhamento, as condições necessárias, salarial, mantinha a casa dela e a minha casa. E, no final da vida, ela teve Alzheimer, ficou na minha casa, sob os meus cuidados, e, feliz da vida, a melhor felicidade que eu tive foi, antes dela desencarnar, ela falou, eu sou muito feliz, você me traz muita felicidade. Então, isso foi uma coisa assim, maravilhosa. E, quando ela se foi, assim, a minha gratidão, eu fiquei serena, tranquila e muito feliz mesmo, porque eu sabia que eu tinha feito o que ela me ensinou, pus em prática.
Então, me causou muito conforto e felicidade. Que ótimo, Nata. Muito, a parabéns. gratidão que eu tenho. Você expressou sua gratidão. Parabéns. Dando dignidade nesse momento tão importante, né? Isso aí. Então, vamos agradecer a todos os nossos amigos, porque chegamos ao final do grupo de estudos. Próximo encontro, dia 5 de agosto de 2017, o tema será a síntese dos princípios racionalistas cristãos. Muito obrigado a todos, então, vamos encerrar. Obrigado.